me sentir de novo, a gente tem a oportunidade de fazer mais forte. Graças a Deus, amém? Amém. Deus, prestando culto a Ele de louvor, né, de exaltação. É muito bom estar na casa do Senhor, né? Você que está assistindo a gente pela rede social, seja bem-vindo, fique à vontade, né? Que o Senhor hoje possa falar com você através deste culto. Aos demais também que estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de convidar os irmãos a em Hebreus, capítulo 11, do 15 ao 16. Hebreus, capítulo 11, do 15 ao 16. A palavra de Deus diz assim: não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Nós estamos aqui nessa noite porque nós temos a convicção do que Deus prometeu a nós, né? De que Ele prepararia o céu, prepararia quarto para nós. Porque nós estamos aqui para servir aquele que é o Deus único, aquele que merece toda a glória e toda a honra. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não viemos por nós, viemos por Ele. Então eu vou convidar vocês a ficarem de pé, que nós possamos orar ao Senhor nesse momento e em seguida nós vamos louvar a Ele. Declarar que nós somos um corpo, nós somos família e é unidos que nós vamos vencer e prosseguir na caminhada com o Senhor. Amém? Querido Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Obrigada pela oportunidade que nós temos de sair de nossas casas, de vir Te louvar, Te honrar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós desde o nosso acordar até o momento agora de Te cultuar. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, né? As nossas procrastinações também. Perdoa, Senhor, as vezes em que não fazemos o que é para ser feito. Não fazemos, Senhor, aquilo que o Senhor nos pede, né? Mas que o Senhor venha estar sondando os nossos corações, conhecendo a real vontade, a nossa real vontade de estar contigo, de te conhecer, de viver contigo, de sentir, Senhor, a tua presença. Perdão, Senhor, pelas vezes também em que cometemos algum pecado, algum erro, muitas vezes involuntário, mas às vezes voluntariamente, que o Senhor venha estar nos perdoando, ó Pai, nessa noite. Fica conosco, Senhor, neste culto, abra os nossos corações para receber a Tua mensagem, que o nosso louvor e a nossa adoração possa subir como um perfume suave nas Tuas narinas. Recebe, Senhor, neste primeiro momento os nossos louvores, a nossa adoração a Ti. Fica conosco nessa noite. Abençoa aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aqueles que não podem estar aqui fisicamente, mas de alguma forma eles têm tido a oportunidade também de fazer presença neste culto. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela vida do nosso pastor, por cada vida aqui, por cada família representada. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos louvar e declarar que nós somos um corpo, nós somos a família do Senhor. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração reinspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, Amém. E continuando nesse momento de louvor e adoração, nós vamos declarar que o Senhor ele é o nosso alfa, nosso ômega. Ele é o início e fim de todas as coisas. Amém? No
em Hebreus, eu vou pedir aos irmãos que abram no capítulo 13, versículo 15. E nós vamos adentrar agora no momento de oferta. E esse versículo diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Que nesse momento de oferta, nós possamos ofertar, Senhor, a nossa adoração, o nosso ser, né? As nossas mãos, a nossa família, né? Que os olhos não estejam voltados só para o financeiro, mas que nós possamos ofertar o nosso coração a serviço do Senhor. Amém? Nós vamos louvar porque Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Em santidade e adoração, pois escondei somente nele o meu coração. Para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só nele, somente nele o meu coração. Não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente nele o teu coração. Amém. Seu coração é de Amém. Jesus. Acho que tem gente aí que não é não, viu? Seu coração é de Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E nesse mesmo ritmo, né, que nós colocamos, né, ao Senhor, nós ofertamos o nosso serviço, o nosso trabalho, as nossas mãos, nós vamos louvar com um cantor cristão, trabalho cristão.
Amém. Vou pedir à irmã Léa que esteja orando agora para essa segunda parte, né, do culto e também pelas ofertas depositadas aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, pela presença do Senhor em nossas vidas, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo livramento, ó Pai. Como é bom ter certeza que temos um Salvador em nossas vidas, que cuida de nós, Senhor, que nos reveste a cada dia, que nos fortalece, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje, Pai, de estar na Tua casa, mais uma vez, unidos e reunidos, aprendendo da Tua palavra pela manhã, e estamos aqui mais uma vez, entoando louvores ao Senhor, Pai. Que seja dos nossos corações ofertados verdadeiramente para Ti. Eu creio, Senhor, que já chegou ao trono da Tua graça, Pai querido. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade. Abençoa cada irmão aqui presente, supra as necessidades de cada um, renova as forças, ó Pai. Abençoa os dízimos, as ofertas que foram depositadas no Teu altar, Senhor. Abençoa as vidas também que aqui, Senhor, se colocaram diante do Senhor no Teu altar, ó Pai. Abençoa grandemente, renova as forças dos Teus filhos, Pai. Continua falando conosco, aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor, que será lida e explicada neste momento, que o Senhor esteja usando o Teu servo verdadeiramente para nos transmitir o que estamos precisando ouvir e o que o Senhor quer nos falar nesta noite, Pai. Prepara os nossos corações, que nós possamos estar à disposição do Senhor para receber o Teu maná nesta noite. Fica com os irmãos que também estão assistindo pela rede social. Abençoa a vida de cada um grandemente, Senhor. Renova as forças, dê sabedoria. Cuida, Senhor Jesus, do coração de cada um que irá ouvir, Senhor, este culto e assistir, Pai. Que a Tua palavra possa penetrar no coração de cada um grandemente, Pai. Perdoa as nossas falhas, fica conosco. Nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento a gente vai ter a oportunidade agora de agradecer ao Senhor tudo o que Ele fez por nós durante essa semana. Nós estamos agora no primeiro dia da semana, mas a semana inicia. Mas o Senhor diz que nós precisamos e nós possamos ser gratos, né, todos os dias. E nós vamos louvar com um louvor. Eu te agradeço. Meus
Que bom, né? Poder estar mais uma vez aqui. Graça e paz. Já estamos aqui desde manhã praticamente, né, Lé? E Dominique. E antes de começar a leitura aqui, já quero avisar que esta semana será a semana de oração, né? Estaremos aqui de segunda a sexta, das 19 horas, às 19 horas, né? Para o nosso culto de oração. E na quinta-feira nós teremos o nosso PGzão, provavelmente o último PGzão do ano, né? Nós vamos estar semana que vem, não sei como fazer os nossos encerramentos, mas já queremos agradecer a Deus pelas bênçãos que têm sido participar dos pequenos grupos, pela forma como Deus tem trabalhado nas nossas vidas a partir dos pequenos grupos, né? Então, que Deus possa abençoar cada um de nós. E abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4. Eu tenho, essa semana a Lúcia me ligou e perguntou qual era o versículo do Kairos, né? E Kairos é tempo da oportunidade. E no livro de Hebreus, ele aparece muitas vezes sobre esse tempo da oportunidade. Mas eu quero trabalhar os 3 versículos desse capítulo, mas nós vamos ler o capítulo inteiro para a gente se inteirar do texto. E é um texto muito bonito, o livro de Hebreus, apesar de não ter aí um autor definido ainda, mas ele fala profundamente ao nosso coração. Então nós vamos, a partir do verso 1, e vamos seguindo, aqui está piscando, né, voltando, vamos por aqui. Amém aí todos? Amém com mais gente? Está projetado aqui também, né? Vai facilitar. Então vamos lá. O capítulo 4, ele começa na versão NTLH, dizendo assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado. Está lembrado de manhã? Tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. O verso 2 tem outra mensagem bem profunda, que ele diz assim: pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, a mensagem, né, não lhe fez nenhum bem, porque quando ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde lhes teria dado o descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do 7º dia, está escrito o seguinte em algumas partes das Escrituras Sagradas: no 7º dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Verso 6, ele continua: aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras Sagradas já citado: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia. Porque quem recebeu o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Verso 11, portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Verso 12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito,
vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Verso 13, ele diz: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto, aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. A igreja, por favor, esses 3 versos. Seguinte, está aqui? 14, 15. Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus, o nosso grande sacerdote. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que... Por isso, tenhamos... Onde está? Ali... Eita glória, Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, como é bom ouvir a Tua Palavra, como é bom ler a Tua Palavra, como é bom poder ter esta certeza, Senhor, de que teremos um descanso eterno, já preparado há muito tempo, até mesmo antes da fundação do mundo, para aqueles que entenderem a mensagem de salvação e receberem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, somos gratos, sou grato, Senhor, por fazer parte do Teu povo, por fazer parte desta igreja, por ser igreja do Senhor na terra, por viver, Senhor, buscando cada dia mais, como acabamos de cantar em um dos cânticos desta noite, buscando viver em santidade e adoração. Que o Senhor possa nos conceder esta vitória, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar nesta batalha, Senhor, de aperfeiçoamento, até que aquele dia, o dia em que estaremos todos na Tua presença, Pai. Senhor, mais uma vez eu Te peço por aqueles que passaram por algum tipo de dificuldade durante esta semana, que buscaram a Tua presença, que colocaram diante do Senhor as suas batalhas, os seus projetos, e eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja concedendo a vitória aos Teus filhos. Também pedimos nesta noite, Senhor, por aqueles que passaram por perdas familiares, que o Senhor possa estar trazendo consolo, conforto aos corações dos Teus filhos, e que eles possam ter aí a sua força, a sua fé renovada, Senhor. E quanto a nós, igreja do Senhor, eu Te peço mais uma vez, Deus, continue nos fortalecendo, continue nos dando sabedoria, ousadia, Senhor, para continuar ministrando a Tua palavra enquanto é tempo. Obrigado por tudo, meu Deus, mais uma vez. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, nesta noite, conceder a cada um os ensinamentos que cada um precisa, Senhor. Obrigado por tudo, mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, o Kairos, né? Eu coloquei como tema aqui, a graça que se manifesta aos homens. É um tempo de manifestação da graça de Deus. A palavra Kairos fala desse tempo da oportunidade, desse tempo em que as pessoas têm, enquanto vivem sobre a face da terra, de ter o seu encontro com Jesus, de conseguir enxergar as suas miserabilidades e se render a Cristo, buscando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esse livro ele foi escrito aí por volta do ano 70 da era de Cristo, da era cristã, né? Nós não temos aí a identidade do autor, mas o seu conteúdo trata da superioridade de Cristo. Se a gente, o autor, em algumas Bíblias coloca como a superioridade do sacerdócio de Cristo, a superioridade do concerto ou da aliança de Cristo, ou do trabalho de Cristo em nosso favor, né? A superioridade do santuário e o sacrifício de Cristo, ou a exortação da fé. Nós temos no capítulo 11, chamado aí como o monumento da fé, onde está registrado a fé e o comportamento de homens de Deus que, mesmo não tendo recebido Jesus Cristo ainda, mas confiavam nessa presença ou na vinda, naquilo que estava escrito na palavra de Deus, e viveram pela fé de uma forma assim que nos motiva a continuar crendo neste livro como a palavra de Deus viva e eficaz. E não há outro meio
Então, o livro dos Hebreus, ele trata de 3 grupos distintos. Se você ler o livro inteiro, ele vai destacar 3 grupos distintos de pessoas, como nos dias de hoje. Os seguidores de Jesus, as pessoas que reconhecem a historicidade ou a presença de Deus no mundo, que foi Deus que criou todas as coisas, mas que não receberam Jesus, e os incrédulos também, que não acreditam de forma nenhuma. Então, o livro de Hebreus consegue mostrar para a gente, ou para nós, para os que leem a palavra de Deus, esses grupos de pessoas que permeiam a nossa sociedade e que muitas vezes até encontramos dentro da igreja, pessoas que são amigas da igreja, mas que ainda não tomaram a decisão de ser igreja, de ser servo de Deus. E eu separei 3 lições para a gente pensar sobre isso nesta noite, porque, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus, como nós aprendemos aqui de manhã, nas lições de manhã, tanto aqui na escola bíblica, de manhã, falando sobre os salmos, né? Que eu perguntei a Sol em casa, e aí como foi a aula? Ela foi muito boa, eu gostei. Falei, podia ter gravado, porque a gente fica lá na outra sala, né, com os adolescentes e jovens, e muito bom também estar ali compartilhando a palavra de Deus. Então, nela encontramos tudo que é necessário para vivermos dentro da vontade de Deus. Tudo que eu preciso, eu encontro na palavra de Deus. Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Deus tem sido fiel, como nós acabamos de cantar aqui agora. Com a sua palavra, afirma isso. Nós temos estudado a palavra de Deus, nós temos visto milagres de Deus acontecendo nos dias de hoje. Nós temos, olhando agora para as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, e a gente começa a olhar para a palavra de Deus, e aqueles que de fato leem e estudam a palavra de Deus não ficam assustados com o que está acontecendo no mundo, porque nós conseguimos ver a manifestação de Deus em todas as coisas. Não há como ficar assustado quando lemos a palavra de Deus e entendemos que precisamos continuar crendo que todas as coisas estão acontecendo e que nada vai fugir do controle de Deus, ou seja, todas as promessas estão se cumprindo dentro do tempo estabelecido por Deus. Isso é muito claro. E na mensagem de hoje temos 3 ensinamentos necessários para os filhos de Deus, né, que eu coloquei como base aí dentro dos versículos 14, 15 e 16. Aqui ficou apagado por algum motivo, né? Então nós vamos caminhar por cá. Então nós precisamos continuar lendo. E eu estava falando com o André, eu estou lendo com uma versão NTLH e estou com a Bíblia com a Almeida século 21 aberta. E o capítulo 14, ele tem uma ligação direta, o capítulo 4 tem uma ligação direta com o capítulo 13, está tratando do mesmo assunto, que também tem uma ligação direta com o capítulo 2, tem aqui as conjunções de ligações de cada capítulo, mostrando que ele está tratando do mesmo assunto. No capítulo 2, nessa versão, no capítulo 4, na versão hebreu, aqui, Almeida 21, ele diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa, então ele está ligando o capítulo 4 ao capítulo 3, que ele fala também no capítulo 3 que Cristo é superior a Moisés, ele trata também da superioridade de Jesus, e é isso que nós precisamos manter vivo nos nossos corações. Então a primeira lição desse texto é a firmeza na fé. No Evangelho de Cristo se faz ainda mais necessário à medida que caminhamos para o fim de todas as coisas. Vou repetir a lição do versículo 14 aqui, que eu coloquei como um ponto para a gente pensar como servo de Deus. A firmeza na fé no Evangelho de Cristo se faz ainda mais necessário à medida que caminhamos para o fim de todas as coisas. O versículo 14, deixa ele aqui, ele diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Ora, nós somos cristãos, nós somos o povo de Deus, nós caminhamos pela fé, nós dizemos às pessoas que temos uma fé, uma convicção na palavra de Deus, que nós cremos em Jesus Cristo, que nós somos salvos, que nós somos o povo de Deus, que nós temos o Espírito Santo que nos conduz pela vida. Mas muitas vezes isso não fica muito claro diante das atitudes que nós tomamos, porque deixamos de olhar para a palavra de Deus, para o Evangelho de Jesus Cristo, e começamos a olhar
para os acontecimentos de uma forma que acaba tirando o nosso foco da palavra de Deus e mexendo até com a nossa maneira de enxergar a palavra de Deus. Por isso ele diz, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso. Não é um ser qualquer. Ele fala de um grande sacerdote poderoso, e ele afirma que esse sacerdote é Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. E quais eram as funções de um sacerdote, né? Nós sabemos, quem tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical aqui, nós estudamos isso já desde 2017, né? Que o sacerdote era aquela pessoa eleita, escolhida para levar a mensagem de Deus, né, dos homens a Deus, e trazer o recado de Deus para os homens. E esse sacerdote, ele representava, já chamava para Jesus, que um dia Jesus ia estar na terra e ele voltaria ao céu, e diante de Deus ele seria aquele que faz esse papel. Ele faz esse papel, ele intercede diante de Deus por nós. Então estamos hoje olhando para o mundo. O que está acontecendo à nossa volta? Por que há essa necessidade de cada vez firmar a nossa fé na palavra de Deus, firmar a nossa fé no Evangelho, filtrar tudo aquilo que nos é apresentado pelo mundo ou pelas pessoas de uma forma geral, diante da palavra de Deus? Por quê? Olha o que nós estamos vivendo, estamos mergulhados num mundo de incertezas. Agora há pouco eu estava falando com o André, que isso tem se alastrado de uma forma assustadora. Nós temos muito conhecimento, nós estamos vivendo na era de todo conhecimento disponível a todas as pessoas, mas o que é verdade de fato? O que é de fato verdade que está sendo apresentado? O que de fato merece a nossa atenção diante de tudo isso que é colocado diante dos nossos olhos todos os dias em livros ou então pela mídia? É assustador, e muitas vezes nós damos mais crédito àquilo que é apresentado como verdade, porque alguém fez um curso, formou não sei o quê, e não gastamos tempo, não investimos tempo em conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, de investir um pouco mais de tempo na presença do Espírito Santo, pedindo que o próprio Espírito Santo de Deus nos dê esse privilégio de conhecer a vontade de Deus. Então, estamos mergulhados aí num mundo de incertezas, em um tempo em que milhares de pessoas se apresentam como especialistas em todas as áreas. A Sol foi pegar, não sei se foi a Sol essa semana, não sei, ela pegou um resultado de um exame, a primeira coisa que ela fez foi ir lá no Google, né? Antes de abrir o exame, o médico conversou alguma coisa com ela, e ela já foi pesquisar aquelas palavras no Google. E você, seu carro quebra, o seu ventilador, o seu rádio, o seu celular, você vai lá na internet, pesquisa no YouTube, tem um tutorial para tudo que é coisa. Você tem um problema emocional, Cadê a André? Não vou falar a palavra que eu falei, não, André. Tem gente especialista em todas essas áreas, mas o que você sabe sobre essas pessoas? O que você conhece daquilo que está sendo ensinado? E então nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente boa diante disso tudo. E aí me para diante de Pilatos, quando Jesus está falando sobre verdade, e ele diz assim, olha para Jesus, e eu imagino ali um tom de sarcasmo, né, diante de Jesus. Ele diz, sim, e o que é a verdade? O que é a verdade? Quando nós olhamos para o nosso contexto político, com o nosso contexto religioso, porque hoje a igreja tem tomado um espaço de chacota dentro da mídia. O que é verdade? Diante de tudo isso, como eu devo viver? Qual é a minha posição, se de fato eu sou cristão? E aí a primeira lição é firmeza na fé, no Evangelho de Cristo, se faz necessário à medida que caminhamos para o fim de todas as coisas. Seja qual for a sua necessidade, tem sempre um especialista aí de prontidão para te atender. Mas o que de fato é verdade? Qual é o problema dessa era que nós estamos vivendo? Por que necessita e que eu firme cada dia mais a minha fé na palavra de Deus? Por quê? Por causa dos problemas dessa era, que são tempo do fim. A Bíblia fala do esfriamento, da falsa religiosidade, né, da aparência
do tempo de desamor, um tempo do empoderamento do ego. As pessoas se sentem feridas por qualquer coisa, por qualquer motivo, principalmente quando a verdade é posta diante dos seus olhos. Nós precisamos ficar cheio de milindres, né, para falar a verdade para alguém, porque as pessoas já não suportam ouvir a verdade. Preferem a mentira, preferem o elogio, preferem viver na derrota, mas recebendo o elogio. Então eu preciso, cada dia mais, me encher da verdade. Olha o capítulo 3 de Hebreus, os versos 1 e 2. Tempo da incredulidade e da desobediência. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo. Ele diz: meus irmãos na fé, vocês, por favor, vocês leem que eu estou de costa aqui. Vamos lá. Verso 2. No verso 3, ele ainda diz: então ele está dizendo nesse texto que, como santos e participantes do chamado celestial, nós devemos considerar, né, com atenção os ensinamentos da palavra de Deus. Eu não devo abrir mão. Eu necessito, eu tenho, é minha obrigação mergulhar cada dia mais na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. E ainda no capítulo 4, os versos 1 e 2, nessa versão Almeida aqui, ela diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Ele vai dizer que pelo comportamento, Deus nos deixou a promessa, né? É como se algumas pessoas tivessem deixado ou perdido o privilégio, né, de receber esse descanso. É como se eles tivessem falhado. E o verso 2 ele diz: porque as boas novas também foram pregadas a nós. Então, algumas pessoas receberam a mensagem, ouviram a mensagem, mas deixaram, né, falharam na caminhada, porque deixaram de colocar em prática, foram desobedientes ao chamado de Deus. Então, primeira lição que nós precisamos aprender durante esse processo, olhando para o livro de Hebreus, é: a firmeza na fé no Evangelho de Cristo se faz ainda mais necessário à medida que caminhamos para o fim de todas as coisas. Porque em todo tempo nós estamos vendo um Evangelho pregado que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho que aceita todas as coisas, que não fala do pecado e que não exige uma mudança de comportamento e de atitude, que não exige santidade ou adoração sincera. Então nós estamos vendo tudo isso o tempo todo. E uma segunda lição nesse texto, no versículo 15, não há e nunca houve nenhum outro ser que possa ser comparado a Jesus Cristo. Então, no capítulo 15, no versículo 15, ele diz que o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Se há uma coisa em nós, é a total dependência do cuidado de Deus. E o que a Bíblia mostra nesse texto é que esse Jesus Cristo, ele se compadece. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece aquilo que pode nos fazer desistir. Eu estava vendo essa semana, eu até compartilhei na igreja, eu acho, foi no Facebook, alguém dizendo que nós precisamos estar atento aos nossos desejos, porque somos nós mesmos que fornecemos as armas necessárias para Satanás nos destruir. Então, eu preciso entender, olhando para uma palavra dessa, como eu sou fraco e como eu dependo do cuidado de Deus, como eu dependo
desse trabalhar de Deus na minha vida. E o verso 15 ele termina dizendo: pelo contrário, né, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Esse texto mostra que, enquanto homem, Jesus Cristo ele foi 100% humano. Ele também foi tentado, ele também viveu as nossas fraquezas. A vantagem é que ele não pecou, ele suportou todas as tentações, ele cumpriu o objetivo. Por isso ele foi o ser, ou o homem, aquele, né, capaz de oferecer-se a Deus como um sacrifício perfeito. Então, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas, ou os nossos medos. E aí, olhando para esse texto, e uma das fraquezas que mais tem mexido com a humanidade é o medo do abandono. Quando a gente conversa com algumas pessoas, e isso é tão interessante porque às vezes alguns sentem ou carregam essa dor, elas se sentem abandonadas, é como se elas fossem invisíveis para as outras pessoas, e isso começa a nutrir no coração. Eu tinha, nos anos 80, quem assistiu o filme Rambo, no final do filme, ele tinha uma frase, que era a minha frase predileta. Eu me sentia assim, excluído, eu me sentia uma pessoa abandonada. Essa também é a minha dor existencial, graças a Deus hoje trabalhada, né? Então a frase de Rambo naquele filme era a minha frase predileta, ela permeava a minha mente, ela me completava, era como eu me enxergava. Ele dizia assim no filme: eu sou indispensável, ou eu sou dispensável, ou seja, ninguém se interessa por mim. Não há em mim nada que chame a atenção de alguém. Então ele vivia isolado numa montanha, porque ele dizia assim: eu sou dispensável. Era como se ele fosse alguém invisível. E esse abandono tem sido uma das dores, ou uma dos anseios, dos sentimentos que tem hoje nesse mundo, diante dessa tecnologia, desse mundo digitalizado, que tem mexido com muitas pessoas. Nós olhamos para as redes sociais e nós temos ali felicidade, risadas, uma forma de existir que, na verdade, é apenas uma maquiagem. Muita gente não vive aquela realidade. Muita gente não vive aquela propaganda ou aquilo que é apresentado nas redes sociais. E isso, você quer ver, nós oramos por esse jovem aqui. Ele, na época da pandemia, 17 anos, eu fazia parte de um grupo que esse grupo, eu não sei falar o nome, que é em inglês, uma sigla em inglês, e quando alguém entra no site e acessa o site e coloca ali, faz alguma pergunta, eles enviam aquele contato para a pessoa credenciada mais próxima. E eu recebi um contato desse jovem, de Teixeira de Freitas, e ele mostrou, depois eu entrei em contato com ele mostrou a foto, filho de cristãos, filho de gente da igreja. Ele foi criado na igreja, as costas toda cortada e o corpo todo cortado, porque ele se sentia assim isolado, ele se sentia abandonado, ele nutria um sentimento de invisibilidade. É como se as pessoas não conseguissem enxergar as suas dores, os seus medos, os seus anseios. E na última vez que eu consegui o contato dele, não mais, eu consegui, ele apagou, sumiu as imagens, não sei o que aconteceu. Ele estava queimando o corpo, apagando o cigarro na própria pele. Ele falou: olha como eu estou essa semana. São pessoas que sentem a dor do abandono, mesmo cercada de outras pessoas. Elas não acham espaço para compartilhar, para falar. E esse texto, ele diz que não há, a segunda lição, não há e nunca houve nenhum outro ser que possa ser comparado a Jesus Cristo, porque no verso 15, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Nós temos um Deus, um Cristo, um ser, né, que se compadece de nós, que conhece os nossos medos, que conhece as nossas fraquezas e que move um povo, igreja na face da terra para socorrer, para ajudar, para levantar, para levar palavras de conforto a estas pessoas.
Então eu, você, igreja, Efésios 3:10 para mim, por favor. Deixa eu tomar aquela aguinha aqui para molhar as palavras. Hoje é aquele dia que a mão ainda treme. Efésios 3:10. Por favor, igreja. Isso é um trabalho da igreja. É a igreja chamada para levar essa palavra, mostrar esse sumo sacerdote verdadeiro, porque é terrível sentir um invisível social, se sentir um invisível social, não conseguir encontrar entre aqueles que estão à nossa volta um calor, um abraço, um olhar que nos ajude a enxergar que há essa possibilidade de vitória. Palavras de incentivos, né? Abraços, pessoas que nos inspirem com riso, que brinquem, que façam brincadeiras. E eu me lembro agora da nossa irmã Idá. Ela sempre me vê assim, essa pessoa séria, né, fechada. E hoje eu estava brincando lá com os jovens lá na sala. Que eu tenho meu espaço de brincadeira, eu tenho meu espaço de rir. Aqui, enquanto na igreja, no altar, eu sou muito sério. Às vezes até a palavra ela sai dura, porque eu sei da responsabilidade que nós temos. Mas eu também conto piada, eu também brinco. Eu me lembro da irmã Idá, nós entramos no carro, que ela sentou e falou: irmã Idá, agora nós somos da Assembleia. Ela disse: uai, pastor, por quê? Eu falei: porque nós temos que andar amarrado, põe um cinto, por favor. Né? Quem conhece a irmã Idá, né? 80 e poucos anos, quase, eu não sei, né? Para isso, né? E para ir. E na volta a mesma coisa, olha, pintei o cabelo porque eu ando 120, sempre 30. Aí de manhã ela estava falando para Sol. Eu não sabia que o pastor era engraçado, né? Por ver sempre, né, fechada desse forma, mas eu gosto de brincar também, só que eu tenho os meus momentos. Então, é claro que esta realidade está cada vez mais comum em nossos dias, de pessoas se fechando, de pessoas sofrendo por conta dessa falta de conhecimento, que há esse Deus que se compadece, que há esse Deus que está atento, que está ao alcance de uma oração, e que eles não conhecem, e às vezes olha para a igreja de Deus e não consegue perceber esse Deus em nós, ou esse Jesus em nós. É o que exatamente João 16, põe João 16 aqui, capítulo de João, capítulo 16 de João. Olha o que Jesus diz, ele está falando de perseguição ali. Mas olha o que chamou a minha atenção no capítulo 16. E Jesus disse ainda, né, porque esse capítulo aqui completa o capítulo 15. E Jesus disse ainda: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Olha o verso 2: vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Olha o 3. Olha o que diz esse 3. E vão fazer essas coisas, porque não conhece nem o Pai, nem a mim. Parece que tem uma palavra de um olhar de misericórdia ainda para estas pessoas da parte de Jesus. Mesmo essas pessoas perseguindo a igreja. Eles fazem isso porque não me conhecem. Mas ele chama a atenção no verso anterior para que a gente mantenha a fé, a certeza, a clareza daquilo que nós estamos buscando. E o verso 15 aqui, voltando para lá, né? O verso 15 destaca que temos um grande sacerdote que compreende as nossas necessidades. Jesus sabia da minha necessidade, Jesus sabia o que eu precisava, e Jesus providenciou o meu encontro com Ele. E depois me apresentou àquela igreja que cuidou de mim, que me ensinou os primeiros passos, que ajudou na minha caminhada de fé, que nutriu e cuidou dos meus sentimentos, me enviou para um seminário, me consagrou ao ministério pastoral e me enviou para o campo missionário, para que eu pudesse então continuar pregando a palavra de Deus. Então, nós entendemos que Deus conhece as nossas necessidades e Ele está disposto a nos socorrer. E uma terceira coisa, voltando aqui para a primeira lição, alguém já sabe a primeira lição aí? A firmeza na fé no Evangelho de Cristo se faz ainda mais necessário à medida que caminhamos para o fim de todas as coisas. A segunda coisa, não há e nunca houve
nenhum outro ser que possa ser comparado a Jesus Cristo. Todos os outros criadores de religiões estão sepultados, os seus restos mortais estão em algum lugar do planeta. Mas Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou ao terceiro dia. As pessoas viram ele sendo elevado aos céus por Deus, deixando uma promessa que voltaria para buscar a sua igreja. Não há na terra, nunca houve nenhum outro ser que possa ser comparado a Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu Deus, este é o nosso Deus. E a terceira coisa, somente através dele podemos alcançar no tempo presente, no Kairos, na era da graça, a misericórdia e a graça que tanto precisamos. Nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. O verso 16, o autor da carta aos Hebreus diz, olha, por isso tenhamos confiança. Tem uma outra ação aí, né? Cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. E olha que ele finaliza dizendo, ali receberemos misericórdia, encontraremos a graça, ali receberemos a misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Olhando de novo para esse versículo, falando sobre essa miserabilidade que tomou conta da humanidade, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, miserável homem que sou, fazendo e tendo aquela experiência de transformação em Cristo Jesus. Nós olhamos hoje e vemos muita gente à mercê de migalhas afetivas, não é? Quando paramos, conversamos com algumas pessoas, as reclamações, nós olhamos e vemos muitas pessoas buscando migalhas afetivas, talvez pelo vazio espiritual, talvez pela essa causa do abandono, mas precisando de palavras positivistas que acalentem mais as suas meninices egocêntricas do que uma palavra que venha trazer uma mudança de vida, uma palavra que faça olhar para Jesus, uma palavra que faça com que ele compreenda o quanto ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. São os famosos mimizentos de plantão, né? Está sempre uma reclamação, tem sempre uma queixa, tem sempre algo para colocar, para desfazer da igreja, muitas vezes, para desfazer do ensinamento, não se colocam à disposição do crescimento espiritual, do agir de Deus, daquilo que o Espírito Santo quer fazer através de suas vidas. Essa semana, alguém disse algo assim bem interessante. Ele diz, claro que nós buscamos oportunidades, uma oportunidade de ser usado por Deus, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de sucesso, mas as oportunidades, na maioria das vezes, aparecem por trás de problemas. E o que nós não queremos são os problemas, nós não queremos dificuldades. Quantos nós crescemos nesses 10 anos aqui? Quanto eu cresci nesses 10 anos, eu reconheço isso. E a maioria delas foi depois das batalhas que nós enfrentamos, foi das batalhas que nós lutamos. E a palavra diz aqui no verso 16, por isso tenhamos confiança, busque, se encha da fé, se encha da palavra de Deus, busque as promessas de Jesus, busque as promessas contidas na palavra de Deus, vá ao trono, se dobre, se quebrante, vá ao lugar secreto, busque um tempo com Deus, fale com Ele o que você está vivendo, o que você está passando, se derrame diante de Deus, fale com Ele, e aí o texto diz que ali você receberá misericórdia, você encontrará a graça que você sempre vai precisar nesses momentos de dificuldade. Então, toda a Bíblia chama a atenção do homem para a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus tem cuidado de todas as coisas, Deus tem nos sustentado, Deus tem mostrado ou revelado a sua presença constante em nossas vidas. Nós somos incapazes de contar as bênçãos que temos recebido da parte de Deus. E o verso 16 ele ainda afirma, a palavra misericórdia, né? Voltando quando a gente olha para a palavra misericórdia, que ela tem uma origem latina, é formada pela junção de miserere, que é ter compaixão,
e cardes, que é coração. Aí tem duas traduções para esse texto, que é ter compaixão do coração. É ter compaixão do coração que sofre. É Deus, aquele Deus que tem compaixão do coração que está angustiado. É aquele Deus que tem compaixão daquele coração que não aprendeu a perdoar, daquele coração que está sofrendo. E um outro autor disse que é o coração de Deus na miséria humana. Mas a tradução mesmo é essa aqui, ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. O que o texto dos Hebreus aqui está dizendo é que Deus, Ele sente o que nós sentimos, Ele conhece o que nós precisamos e por isso Ele se faz presente quando clamamos. E Salmo 40, para a gente finalizar. Olha essa oração nesse cântico ou poesia do Salmo 40. Esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor e Ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Essa outra versão diz, Ele se inclinou para mim. E o verso 2, tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Esse texto aqui, esse versículo aqui, já dá um novo sermão, porque está falando de alguém que está desesperado, que alguém que está num ambiente de morte, que alguém que está num ambiente de sofrimento. Volta o verso 2, por favor. De sofrimento, um poço de lama, um lugar de tormento, um lugar numa prisão, num lugar desconfortável, mas ele voltou, né? E aí olha a metade do versículo, porque ele clamou lá no versículo 1, ele me pôs seguro em cima de uma rocha, um lugar firme. E olha a outra, firmou os meus passos, significa direcionamento, um novo rumo, um novo caminhar, uma nova forma de enxergar as coisas. E o verso 3 ele diz ainda, ele me ensinou a cantar uma canção nova, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Deus diz que ainda somos testemunhas do seu amor, os testemunhas do seu agir, a testemunha do seu trabalhar em nossas vidas. Por isso devemos continuar adorando e servindo a esse Deus. Vamos cantar um louvor para a gente. Então, a firmeza no Evangelho, as 3 lições nesses versículos de Hebreus 4, 14 ao 16. A firmeza na fé no Evangelho de Cristo se faz ainda mais necessário à medida que caminhamos para o fim de todas as coisas. E não há e nunca houve nenhum outro ser que possa ser comparado a Jesus Cristo de Nazaré. Somente através dele podemos alcançar no tempo presente a misericórdia e a graça que tanto precisamos. Não há outra forma, amados, não há outro jeito. Então eu te convido, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré, se você ainda não o conhece, busque uma forma de se render a Ele enquanto há tempo. A palavra kairos significa exatamente isso, o tempo da oportunidade. Esse tempo da oportunidade é a era da graça, a era da igreja na face da terra, mas pode ser também o seu tempo ou o resto do tempo que você tem para viver na face da terra. Por isso você precisa desesperadamente ouvir o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, buscar entender a proposta de Deus para você e o que Jesus Cristo de fato veio fazer nesse lugar. Mexe nessa conexão aí que fechou aqui. Qual? Poderoso Deus. Tem desligado aqui. Ele corre para lá, Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro ao Cordeiro
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, nós buscamos a Tua presença mais uma vez nesta noite, Senhor. Sabemos do Teu poder, sabemos da Tua presença em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, o Teu agir. Também temos experimentado, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. O Teu Espírito Santo que nos move a viver na Tua presença, a buscar a Tua presença, a entender o quanto precisamos cada dia mais nos dispor a conhecer a Tua palavra, a nos encher desta verdade, Deus, a viver de verdade também esta verdade que nos liberta e que nos mantém santos e prontos para Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, nesta noite também entendemos que somos pessoas usadas pelo Senhor, seremos como igreja do Senhor, seremos usados na face da terra enquanto vivemos aqui neste lugar. Mas também, Senhor, ainda carregamos sentimentos, dores, medos, angústias, às vezes ainda, Senhor, um conhecimento pequeno, e por isso nesta noite eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que está na igreja, que faz parte de nós, que habita nos nossos corações, que conhece as nossas mentes, que conhece as nossas necessidades, Senhor, possa nos encher da Tua presença, possa nos encher da Tua palavra, possa nos encher, Senhor, com ousadia, com unção para continuar pregando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, Senhor, ensinando a Tua palavra. Continua, Senhor, abençoando esta igreja, a Tua igreja. Eu quero, Senhor, nesta noite ainda te pedir por cada pessoa aqui presente, as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, outros que já estiveram aqui, que hoje estão aqui. Ó Deus, nós estamos vivendo e entrando no momento de turismo nesta cidade. Nós clamamos ao Senhor que turistas venham a este lugar. Nós clamamos também que eles tenham uma boa viagem, que aqueles aproveitem este lugar, Senhor, e que possam voltar levando boas lembranças deste lugar, sendo guiados e protegidos pelo Senhor.
e como igreja do Senhor neste lugar, Pai, nós estamos cada dia mais nos comprometendo a viver de verdade esta palavra, sabendo que a cada dia que se aproxima do dia da Tua volta, Senhor, nós precisamos estar cada vez mais firmados na Tua palavra, reconhecendo que o Senhor é o Deus poderoso, que está sentado no trono e que merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Por isso é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus nesta noite. Que está sentado. Glória a Deus, né? Nós estamos já encerrados por hoje, né? Já falamos que a semana será a semana inteira de oração. Você está convidado a estar conosco durante toda essa semana, tá bom? Venha orar, venha interceder, venha colocar diante do Senhor os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você necessita. E estamos nos preparando também para no dia 10, dia da Bíblia, nós fazermos um impacto evangelístico neste lugar. Já contamos com as tuas orações e também com a sua presença para levar essa palavra e falar de Jesus para estas pessoas, tá bom? Vamos para a bênção, né? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Não saia sem dar pelo menos 2 abraços, viu? Isso é muito importante, nós precisamos do teu abraço. Que seja uma semana de vitória, que seja uma semana em que você tenha a oportunidade de ministrar a palavra de Deus.